Então, gente, vamos continuar aqui o capítulo 3, certo? Esse vídeo já é uma sequência, mesmo o capítulo 3 já é uma sequência do capítulo 2, né? Porque o outro vídeo, capítulo 2, porque é sequência? Porque falando das cartas, né? Das 7 cartas às 7 igrejas. Então, vamos para a próxima carta, que é carta à igreja em Sardes. Aonde da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, aqui como é que ele se apresenta? Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, tem nomes de que vives e estás morto. Vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Aqui ele já fala do que conhece, né, e das obras, ele não tem encontrado, né? Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aqui ele já diz o que vencer, né? Porque ele já disse como se apresentou, né? Que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conhece as obras, né? Que tem nome de que vive e está morto. Ser vigilante, ele diz, e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tem achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. E aqui ele diz para arrepender, né? Porque ele vai vir como um ladrão. O ladrão nunca avisa, né? Que hora vai assaltar, que hora vai... Então, ele só quer dizer que a chegada dela não é surpresa, então ele vai chegar de surpresa, né? No de repente. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco por conta são dignas. São pessoas que permaneceram firmes, por isso que ele sempre diz ao que vencer, que são pessoas fiéis, que estão nos pés do Senhor. Em cada igreja tem, né? Tem o joio e tem o trigo, né? Tem aqueles que se dizem que são cristãos, que estão, como ele diz aqui, ó, né? Diz que vive, mas está morto. As obras, né? São mortas. Vive de aparência que está nos pés do Senhor, porém as obras, atitude, tudo está morta. Não é para ele. Deus não reconhece, né? Então devemos ter muito cuidado nisso, né? Porque não queremos que o Senhor nos trate conforme ele está dizendo nessa igreja aqui, né? Que as tuas obras perfeitas, não, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então devemos fazer tudo conforme agradar ao Senhor Jesus e que seja diretamente para Deus, que nossas obras sejam perfeitas aos olhos dele, né? A perfeição nós só devemos buscar orando, jejuando, buscando, contribuindo, indo, né? Amando, que é o mais difícil, perdoando, que é o mais difícil também. É escolha, mas é difícil. Não é fácil não, mas a gente consegue. Tratando as pessoas como gostaríamos de ser tratados, né? Bem. Deus conhece todas as nossas obras. Né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de mentira, eu não gosto de falsa aparência, eu não gosto de hipocrisia, eu não gosto de nada disso. Quem me conhece, que são meus parentes e amigos de verdade, sabe como eu sou. Só pedindo a Deus, né, que me ajude e ajude as outras pessoas também, porque nós não somos perfeitos, né? Nós estamos na terra, sempre a mercê de errar, mas porém, nós venceremos se nós nos arrependermos e continuarmos. E como ele já falou para a igreja anterior, né, não desista, né, de fazer, permaneça firme, não desista de fazer a obra. Não gosto de coisas que me levem a dizer o que eu sou sem eu ser, porque eu sei o que eu sou. Então, se você sabe quem você é, está diante de Deus, continua fazendo as obras do Senhor, que é o que importa. Mas entregando no Senhor, às vezes o silêncio é a resposta ideal. Mas lembre-se sempre de uma coisa: as atitudes e as obras não respondem pela palavra. Se errou, tem que pedir desculpa. Se acertou, receber um elogio faz bem também. E também ser dito que acertou é bom. Mas se errou, pede desculpa. E se tiver de pedir, de perdoar alguém, perdoa. Aquele que está perdoando diz por que está perdoando. E aquele que pede desculpa diz por que pediu desculpa. Eu sei que a palavra de Deus nos ensina que a gente, mesmo sem ter um erro, deve lá chegar e pedir desculpa. Tem momento que a gente nem quer fazer isso.
Porque a gente já mostrou, já falou, já viu, agora é contigo. Mas lembre-se sempre disso. Todos nós estamos à mercê de errar, mas de nós nos corrigirmos, nos arrependermos, como o Senhor Jesus está falando em Apocalipse. Nós somos a igreja. Nós somos alguma dessas igrejas aqui. E eu quero continuar estudando a palavra do Senhor porque eu quero sempre tentar fazer o melhor para Ele. Então, assim, só lembrando, frisando uma coisa muito importante, que errou não é pecado, não é feio você baixar a cabeça e reconhecer uma vez na vida e dizer, eu errei, desculpe. Me desculpe por isso. Foi uma coisa boba que eu fiz, me desculpe. Não é feio, gente, pedir desculpa. E não é feio perdoar. E não é feio você chegar e dizer, tá bom, eu lhe perdoo por isso, por isso. Magoou. A pessoa, às vezes, como diz um ditado, morre no fio lá, mas não pede desculpa porque acha que tá certa. E eu conheço gente assim. Toda a família também tem isso. Todos os amigos, todo o ambiente, no trabalho, tudo tem. Mas o que importa é o nosso coração, o seu coração diante de Deus. Se você vê que ele está puro, está limpo, está correto diante de Deus, você tentou uma vez, tentou 2 vezes, aconteceu algo que você não fez, mas outra pessoa fez, respire e pronto. Porque no final das contas, nenhum i passará de verdade, vai passar? Não vai passar. Nenhum i, nem meu, nem seu, de ninguém vai passar. Vai chegar lá, no grande, as pessoas acham que não, mas vai chegar no grande dia de cada igreja, nós somos a igreja também, de cada um dessa igreja. Vai prestar conta a Jesus e eu quero chegar com minhas mãos, eu quero que ele me julgue e dizer, você ter melhorado nisso, você melhorou, você perdoou. Eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim, eu quero a verdade, eu não quero hipocrisia. Então, ele vai cobrar de mim, ele vai cobrar de você, ele vai cobrar de todos nós. Nós somos a igreja, então, palavras não são substituídas por atitudes e obras. Atitude não fala, perdoe-me. Atitude não fala, que lindo. Atitude não fala, ai, que amor. Não. Atitude só é boa obra bonita. É o movimento, olha, é o movimento. Palavras são palavras, e a palavra de Deus não passará. Então devemos ser como ela, usar da palavra. Viu, gente? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Vamos continuar. E aqui vem, o que vencer será assim vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Eu não quero que meu nome seja arriscado do livro da vida, porque eu sei que meu nome está lá escrito. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, carta à igreja em Filadélfia. Gente, ficou bem mais fácil estudar assim, tirando alguns pontos, né? Pra gente entender, não é isso? E essa explicação da carta em Sardes foi um pouco maior. Também passo por isso, eu também erro, eu me arrependo. Mas eu gosto de usar as palavras, eu não gosto de ficar em silêncio, deixa pra lá, vai passar. Não, eu uso palavras mesmo. Gosto quem gostar, doe quem doer, não interessa não. Uso as palavras mesmo, é as palavras que eu uso, que eu adoro as palavras do Senhor principalmente. Amém. Vamos lá. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo. Olha como ele se apresenta aqui, santo. O que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. Ele se apresenta como santo, verdadeiro e chave de Davi. Primeiro ponto aí de apresentação. O que abre, ele se apresentando, o que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Oh, glória a Deus, maravilhoso. Então, gente, enquanto há tempo a porta aberta, que ele abrir, quando a gente entrar vai ser vapt-vupt, viu? Se liga, eu quero ir, Jesus, eu quero ir. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, verdadeiro, chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Aleluia. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, aqui ele está dizendo à igreja em Filadélfia, né? Carta à igreja em Filadélfia, que ele conhece as obras, né? Entre parênteses tem, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, como ele se apresentou, né? Tá entre parênteses. Ele conhece as obras que tem pouca força, entretanto guardou, né? Guardaste a minha palavra. Quero guardar a sua palavra, Senhor. Queira, gente. E não negaste o meu nome, então não devemos negar o nome do Senhor. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha que coisa linda, né?
porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Gente, ele não falou sobre o Brasil, sobre só Israel, sobre só um outro país lá fora, não. Ele falou aqui, ó, se a gente guardar a palavra da perseverança, também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. Por isso que a palavra dele diz que ele voltará quando os 4 cantos da terra será evangelizado. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, aqui já tem uma promessa aqui, ó. Venham sem demora, igreja. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, nós já temos uma coroa se nós permanecermos firmes. Aí aqui ele diz, a quem vencer, ao ponto que a gente tira, né? Eu farei coluna no templo do meu Deus, olha que coisa linda, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha que honra ter o nome do Deus escrito na coluna. Ser como coluna e ter o nome escrito de Deus como coluna. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Veja, Jesus Cristo, conhecendo a Deus como um só, como Deus, ele, na revelação a João para nós, né? Ele se coloca ainda como filho de Deus e diz, como servo de Deus, filho e servo, e diz, como ele falou no início, servo, né? O meu Deus. Então devemos seguir, né, essa honra, o meu Deus também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então os pontos vocês já sabem tirar aí, né? Colocar, como eu já ensinei desde o início. Vamos para a última carta, é a carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz, o Amém. Olha como ele se apresenta, gente, olha como é lindo, como é majestoso, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Viu aí quem é a testemunha? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, é que ele diz o que ele conhece, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Gente, isso é muito sério. Já ouviu os pastores pregando, né? A gente falando na igreja. Você é quente ou frio? Seja quente ou frio. Seja fervoroso, irmão, não seja frio, não. Ou você é quente ou você é frio. Por quê? Porque daí, morno, Deus vomita. E aqui diz aqui, ó. Porque és morno e não és quente nem frio. Quente é aquele crente fervoroso que vai permanecer até vencer, até o último momento. E frio é aquele que é totalmente só traz confusão ou é contra geral. Então, esse é o frio. Agora, morno não, né? Morno, ele diz que é uma coisa e faz outra, ou não faz nada, mas diz que é, mas não faz. Gente, isso é muito sério. O morno tá aqui, ó. Vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizem, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Gente, eu vou ler de novo o versículo para você prestar atenção. O morno, que aqui diz, porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado. Aí aqui ele já explica, porque a pessoa diz, rico sou, enriquecido, nada tenho falta, tem de tudo, mas não tem o que é para ter, né? Então vamos lá. E ele diz o quê? E não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Então isso serve para muita gente hoje, que só porque é muito bem de vida, vive dizendo que é rico, vive dizendo que está rico, ou que tem tudo, não falta nada. Mas aqui, ó, a igreja de Laodiceia, diz o Senhor para ela que esse tipo de pessoas não sabe que é um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu.
E aqui ele diz que aconselho-te de que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Porque assim, ele tudo diz que tem e não tem nada. É um coitado miserável, porque ele não persevera no Senhor realmente em espírito e em verdade. E aqui Deus aconselha ele, né? Através da palavra de Jesus aqui, João nos mostrando na revelação, que de mim compres o que? Ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas. Quer dizer, tudo vestes brancas, ouro refinado, tudo isso é celestial. Para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Que essa nudez aqui é a espiritual que Deus está falando. Porque não adianta ter nada na terra se não tiver a riqueza maior no céu, certo? E colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Vou repetir o versículo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Tá aqui, ó. Eu repreendo e castigo. Gente, castigo aqui, ele fala de correção, certo? Porque a gente sabe que o castigo é o salário do pecado para os infiéis. Mas a todos quanto ele ama, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. E ainda ele diz aqui, considerando que os que estão errando, que ele ama a todos, mas aquele que vencer permanecerá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, aí aqui outro ponto que a gente tira. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente. Ai, que coisa maravilhosa, olha que lindo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Gente, olha que maravilha, né? Olha a forma com que ele dá a coroa da vida, a estrela da manhã, né? Olha como ele faz, gente. Olha como ele especifica diferente para essa igreja. Se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não estou dizendo que Laodiceia não vai ter também a coroa da vida, ou a árvore da vida, ou a vida eterna. Não, ele só especificou cada coisa diferenciada para cada igreja, conforme o problema de cada igreja. Então, ele falou na linguagem direta para cada igreja. Mas todos nós, né? Todos nós vamos estar. Se você entrar já no reino do céu, você já está sentado junto com o Senhor, porque só em estar lá no pezinho já é a vitória completa, certo? Então, ele quis dizer aqui, né? A igreja que eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ó, que coisa mais linda, né? Que recompensa maravilhosa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus diz às igrejas, diz para mim, diz para você. Então, espero que vocês analisem, reflitam. Se está agindo de forma hipócrita, deixe. Se está agindo igual alguma igreja dessa, deixa, analise e deixe. Que o pecado no meio da igreja, às vezes, atinge, a pessoa não sabe, a pessoa não vê, a pessoa não sente. Mas aquele que permanece firme está vendo os erros. Aí, muita igreja está se desfazendo, jogando pastores de lado, colocando pastores de lado, porque não estão vivendo a palavra do Senhor, estão vendo coisas terrenas, estão olhando coisas terrenas, coisas humanas. Tem que olhar um todo. Primeiramente, para permanecer em Deus, tem que olhar as obras, o amor, a fé, a perseverança. Tem que olhar isso, não coisas terrenas que ficam. Cada igreja aqui que João escreveu, revelado por Deus para ele fazer, revelar e enviar a cada igreja, não está longe de nossas igrejas hoje. Isso é para nós, viu? Somos igreja, lembre-se disso. Por quê? Porque nem todos, vocês viram que todas as igrejas que ele citou aqui, existem aqueles que não se contaminaram, existem aqueles que permanecem em fé, mesmo estando junto. É o trigo e o joio junto do trigo, gente. Entendeu? Então, assim, se você é trigo, continue sendo trigo. Se você é joio, ele está dizendo, arrependa-te, viu? Arrepende-te, joio. Arrepende que tu vira trigo. Presta atenção. Deus transforma.
o fogo quente dele transforma. Mas aquelas pessoas que são trigo estão ali. Essas olham e tentam ajudar na correção e tentam ajudar no vencer, e o joio tenta atrapalhar. Então, o Senhor Jesus falou das duas pessoas no meio da igreja. A que vai vencer, a que está permanecendo e vencendo, e a que está caindo, desviando-se. Precisa voltar ao primeiro amor, certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido as cartas, as 7 cartas, né, de Apocalipse, as 7 cartas para as igrejas, dadas, inspiradas pelo Senhor, ordenadas pelo Senhor Jesus diretamente a João para nós. E estude cada ponto e reflita. Assim é muito bom estudar, né? Cada pontinho desse não é maravilhoso? Sem medo, é maravilhoso saber as coisas maravilhosas que tem. E vem muito mais por aí. Deus vos abençoe. Beijinho.